mais que me irrita. Não me olha nos olhos direito. Por que, Albieri? Novela O Clone, capítulo 27, terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, não. É muito, muito importante a sua inscrição. Ative também o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, um capítulo da novela, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando da novela. Qual personagem mais marcou vocês, o personagem que vocês mais gostam, e eu quero saber também de onde você assiste a novela. Vamos lá? Albieri chega em casa, olha para Léo e pensa novamente no que Leônidas disse. Depois ele começa a recolher as fotos do Diogo pela casa. Edna chega e pergunta o que ele está fazendo, mas ela mesma responde que sabe o que ele está fazendo e que também às vezes quando vê a foto do Diogo fica triste, lembra da empolgação do Diogo quando chegava no laboratório e fala que o Diogo achava que ele, Albieri, era um gênio e fala que se eles no laboratório dissessem que o Albieri poderia fazer até gente, ele acreditava. Depois ela fala que não sabe se é influência dele, Albieri, mas ela também tá achando o Léo bem parecido com o Diogo. Albieri fica sério e esconde as fotos de Diogo. E Edna desconfia. Na cena seguinte, Edivaldo chega na gafieira e vê Deusa dançando com outro cara. Ele não gosta e fica dançando e se esfregando com Norma. E agora quem não gosta é Deusa, que bate no ombro dele e fala que precisa falar com ele. Mas Edivaldo fala que não tem nenhum assunto com ela. Deusa vai até a mesa de Laurinda e pega um copo d'água. Norma logo sai e Deusa tá com um copo d'água na cara de Edivaldo. Edivaldo pega um copo e taca em Deusa também. Nesse momento, Laurinda tira Norma de perto e dá um esporro nela, mas quando ela volta, Edivaldo e Deusa estão se beijando. Edivaldo pergunta qual o assunto que ela, Deusa, tinha com ele. Deusa fala que não gostou do jeito que ela falou com ela e com o Dr. Albieri e manda ele não mexer com o filho dela. E Edivaldo fala que tá bom. Depois a cena vai para Edna chegando no quarto de Léo e Albieri falando que ele já dorme. Ela fica decepcionada e vai pro quarto dela e fica pensativa. Na outra cena, Said está preocupado e Abdu fala que ele não vai permitir que Said envergonhe a família deles, aceitando Jade de volta. Mas Ali fala que ele está fazendo julgamentos precipitados e os dois começam a discutir. Depois Said vai até Zoraide na cozinha e pergunta exatamente como ela se perdeu de Jade. Ela começa a falar, mas o tio Abdu chega e fala que vai ligar para Mohamed. Depois Nazira e Latifa estão dançando e Nazira fala que nunca mais volta para o Marrocos e fala que ela foi abençoada ao ir para o Rio. Mohamed atende o telefone e fica preocupado. Depois ele conta para as duas que Jade fugiu. Nazira fala que sabia, que tinha certeza e aposta que foi com um brasileiro. Latifa olha para Mohamed e pergunta se ele vai devolvê-la. Mohamed não responde. Latifa sai chorando para o quarto. Depois Mohamed pergunta a Nazira se ela está querendo dizer que Latifa também... Mas Nazira fala que Latifa ainda está em observação. Mas Jade, ela sabia. Mas fala que Latifa é seca, que já era para eles terem filhos. Latifa do quarto ouve e chora alto. Mohamed tenta ir para o quarto consolá-la, mas Nazira não deixa e fala que eles têm que ser firmes com as esposas dele. Na outra cena, Sidi Ali aconselha Said a não discutir com Alá e esperar. Depois aparece Jade brincando com o véu e falando que ele vem. Depois a cena vai para o idiota do Lucas passando no meio de uma briga e sendo capturado pela polícia. Na outra cena, um executivo pergunta por Lucas a Maísa, que fala que não sabe nem se eles vão ter reunião, e sai.
Na outra cena, Leônidas fala com Lobato que confrontou o Albieri sim. Lobato fala que o Albieri mudou sim, mas não foi só com ele não, foi com todo mundo. O telefone toca e Leônidas atende. É o advogado que está no Marrocos que fala que o Lucas sumiu. Leônidas fica louco, chama Lucas de irresponsável. Manda Dalva trazer 2 copos e Lobato fala que para ele não. Depois fala que Leônidas não confiou nele, mas Leônidas pergunta se ele tinha esquecido da última que ele aprontou e continua falando que não sabe o que Lucas tem na cabeça. Dalva chega, serve os 2 com uísque e fala para o Dr. Leônidas ligar para o amigo Albieri. Nesse momento, Lobato fica mexendo o uísque com o dedo e Leônidas lembra de Ali, que é o amigo de Albieri. Leônidas liga para Edna, mas Edna fala que Albieri saiu e levou a agenda, mas está num bar que ele, Leônidas, conhece. Leônidas desliga e vai com Lobato para o bar. Na cena seguinte, Julian fala que Edna está muito decepcionada com ele, Albieri, e que ela esperava um ânimo maior dele com a ideia do filho. Mas Albieri fala que não tem cabimento ela ter filho agora. Mas Julian fala que ele trata o Léo como se fosse filho dele, e aí? Mas Albieri fala que é diferente, porque o Léo não é filho dele, e pergunta a Julian se ele acha que a Edna está arrependida de ter se casado com ele. Julian fala que é arrependida não, mas é bom ele fazer um agrado a ela. Ivete chega e cumprimenta eles, e fala que foi comprar um champanhe, e que está muito feliz, e que vai abrir uma loja, e começa a falar dela e do Leônidas para Julian e Albieri. Albieri abraça Ivete e fala para Julian que ele e ela são os padrinhos do Léo e dá um beijo no rosto de Ivete. Leônidas chega nesse momento e vê a cena. Na outra cena, Lucas pega o passaporte no bolso e mostra para os policiais, que o libera. Na outra cena, Jade ouve Lucas gritando por ela, mas os homens de Said chegam e a encontram e levam Jade. Lucas chega no local, mas não encontra Jade. Ele acha apenas o colar dela, que tinha uma Jade e que ficou ali caído. Depois Jade é levada se debatendo pelas ruas. A notícia chega até o tio Abdu, que conta para Said e para tio Ali. Ele fala que ela estava numa tenda sozinha, mas fala que veio se debatendo e fala para Ali que a casa dele está coberta de vergonha. Ali fala que é difícil ver um irmão blasfemando contra ele. Said manda eles calarem a boca e Abdu fala que ele pode pedir o dote de volta, que a lei permite. Na outra cena, Leônidas fala que vai embora e Ivete corre atrás dele, mas Leônidas fala para ela sair da frente, que ele vai arrancar com o carro. Ivete manda ele sair do carro e falar com ela direito. Leônidas manda ela voltar para o acompanhante dela e sai com o carro. Lá dentro, Lobato fala que eles foram ali porque precisam do número do amigo dele no Marrocos. Albieri anota o número e dá a ele. Lobato sai e Ivete chega e fala que não sabe o que houve com o Leãozinho. Albieri fala que ele acha que ele, Albieri e ela estão tendo um caso. E fala que ele disse que foi ela que falou isso, mas falou também que ela falou que estava saindo com um amigo dele. Ivete lembra que falou mesmo, mas não falou que era Albieri, e começa a rir falando que o Leãozinho tá com ciúmes. Na cena seguinte, os homens chegam com Jade na casa de Cid e Ali. Eles perguntam o que aconteceu. Jade mente e monta uma história falando que perdeu todas suas joias e que ficou com medo que Said brigasse com ela, por isso ela fugiu. Said pergunta como ela perdeu as joias. Ela fala que levou as joias porque tinha medo que a roubassem em casa e se distraiu com um lenço que ela viu, e quando viu as joias tinham sido roubadas e ela fugiu com medo, e quando viu estava naquela tenda escondida para ninguém achá-la. Eles ficam desconfiados e mandam ela e Zoraide subirem.
Ali e Abdu discutem, e Abdu fala que se fosse o Said, ele era o primeiro a pedir as 100 chibatadas para ele. Sidi Ali fala que se ela for culpada, que leve as chibatadas, mas quer que ela tenha um julgamento justo, e que o Alcorão fala que para um condenamento tem que haver pelo menos 4 testemunhas. Então, eles decidem interrogar os homens que acharam Jade. No quarto, Jade conta para Zoraide que ele foi lá e que ele largou tudo para ficar com ela, mas justo no momento em que ela ouviu a voz dele, os homens chegaram e que ela perdeu até os dólares dela. Zoraide fala que isso é o de menos. Jade sorri e fala que aquele momento valeu toda a vida dela e que se ela morrer, ela morre feliz. Depois ela dá falta do colar dela da pedra de jade que a mãe dela deixou com ela. Depois a cena vai para Lucas com o colar na mão, pensando. Na outra cena, Lobato encontra Leônidas e fala que pegou o número de Sidi Ali. Leônidas pergunta como o Albieri pode ser tão traíra, logo ele que é um amigo de tantos anos. Na outra cena, Sidi Ali manda Jade descer. Lá embaixo eles falam que não teve provas suficientes para condená-la, mas fala que o que ela fez foi um haram muito grande, mas que cabe o Said decidir o castigo. Abdu fala para ele bater nela, que está no Alcorão que o marido pode, mas ali fala que ele faz uma interpretação muito radical do livro sagrado. Mas Said fala que primeiramente vai deixar de visitar o quarto dela por um mês. O telefone toca e Abdu atende e fala que tem alguém no telefone perguntando por um tal de Lucas. Jade fica roxa e Said olha para ela com ódio. Ele chega perto dela e logo Jade fala que não sabia de nada. Said fala para Jade que não vai perdoá-la 2 vezes. A cena vai para Lucas chegando no hotel e perguntando por Maísa. O advogado fala que eles estavam loucos atrás dele e fala também que a Maísa foi embora para o Brasil. A cena volta para Ali mandando Said ir para casa com Jade. Jade fala que vai pegar o véu dela e no quarto ela fala para Zoraide que usa a pedra desde que ela nasceu e que a mãe dela falou para ela nunca sair de perto da joia. Said chega e olha para Jade e eles vão embora. Na outra cena, Maísa chega à casa de Leônidas e fala para Dalva que o Lucas falou para ela que prefere ficar com a Jade e que largou ela sozinha no hotel para ir atrás da Jade. Dalva pergunta se ela não vai lutar pelo marido dela, mas Maísa fala que não vai brigar por um homem que não a quer e pede para Dalva empacotar as coisas dela e mandar para casa da mãe dela. Na outra cena, Jade serve Said, que fica com cara de ódio. No quarto, ele pergunta para Jade se ela tem algo para contar para ele. E Jade fala que quer o divórcio. Said fala que tá juntando tudo agora, todas as peças, e que ela foi se encontrar com o Lucas, né? E manda ela falar onde ele tá, que ele vai cumprir a promessa que ele fez no casamento deles. Jade fala que não, que só quer o divórcio porque sabe que nunca vai conseguir fazê-lo feliz. Said fala que foi culpa dele sim, que antes disso eles estavam bem e falam que nunca vai dar o divórcio para ela, nunca. Na outra cena, Mohamed chega ao quarto e fala para Latifa que Jade não foi culpada e conta toda a história para ela. Latifa fala que a família dela sempre seguiu os ensinamentos de Allah e fala que ele, Mohamed, sempre fica diferente quando Nazira tá lá. Mas Mohamed fala que Nazira às vezes fala demais. Mas uma coisa ela tem razão, já era para eles terem filhos. Mas Latifa fala que vai encher aquela casa de filhos e eles ficam felizes e vão para a loja. Na sala, a Nazira tá toda feliz e fala que tá com um sentimento de que vai se casar e que vai ser um marido dali, do Brasil. Latifa fica feliz e fala que seja. A cena vai para Edivaldo, falou que ia ter uma dama estrangeira e que ela é das Arábias e que já vem toda embaladinha, mas aos poucos ele vai tirando o pano dela.
deixando ela no clima carioca. Depois ele ganha o jogo, se olha no espelho e sai. A cena vai para Nazira se maquiando e ela fica na janela e avista Edivaldo. Edivaldo faz um sinal de que quer falar com ela. Ela sai e ele elogia os olhos dela e pergunta se ela gosta de dançar. Nazira responde que sim e Edivaldo a convida para ir na gafieira à noite com ele. Nazira fala que ele nem conhece a família dela, mas Edivaldo fala que é só fazer eles o conhecer. Nazira pensa que ele tá louco por ela e que já quer até conhecer a família dela. E do outro lado, Edivaldo pensa que ela é do tipo que faz jogo duro. Na outra cena, Albieri faz uma grosseria com Edna e sai do escritório. Na recepção, Julian chama a atenção dele e ele reconhece que foi mal com Edna e fala que vai tentar reparar isso. Edna depois vai falar com outro funcionário e ele fala que está limpando do jeito que o Albieri pediu, mas ele fala que ainda tem um sêmen de um doador ali que não foi coletado e que é antigo, era de um tal do doador para deusa. Edna fica em choque. Na outra cena, Ivete chega em casa e Deusa fala que deu um fim nessa história do Dr. Albieri ficar com o Léo e que ela fez tanto sacrifício para ter o filho dela para ele ficar com o garoto direto. Ivete fala que é bom mesmo que ela tenha feito isso e fala que também que vai colocar o nome do leãozinho no mel para adoçar e aconselha a Deusa a fazer o mesmo com o Edivaldo. Na outra cena, Jade se prepara para sair, mas Said fala que não, que agora ela só sai com ele. E ainda chama uma mulher para ficar de olho em Jade o dia todo. Na outra cena, Lucas fecha o contrato e fala para o seu advogado ir na frente, que ele ainda vai resolver uns assuntos ali. Depois fica pensando em Jade. Depois Lucas sai andando pelas ruas do Marrocos. Na cena seguinte, Edna chega na clínica e recebe flores que foram mandadas por Albieri. Ela vai até a sala dele para agradecer, mas chegando lá, ela o confronta e fala que o funcionário dele achou o sêmen do doador da deusa. E, obviamente, ele não usou aquele sêmen para fertilizar a deusa. E o pergunta qual sêmen ele usou. Albieri pergunta o que ela, Edna, quer dizer com isso. Edna pergunta quem é o pai do filho da deusa. Albieri pergunta se ela está levantando suspeita sobre ele. Edna fala que não está levantando nada, ela só quer saber o que aconteceu. Albieri explode com Edna e manda ela parar de fuçar as coisas da clínica porque ela não entende nada. E fala para ela parar de falar que ele está estranho porque ela vai acabar prejudicando ele. Depois Albieri vai até seu assistente e o demite, dando uma desculpa de que um amigo antigo dele está precisando desse emprego. Na outra cena, Julian vê as flores com Edna e fala que hoje tem, né? Mas Edna responde muito desanimada. O telefone toca e é Deusa falando que é pro Dr. Albieri não ficar insistindo em ficar com o Léo não, e que nesse fim de semana ela até leva para eles verem. Edna entende perfeitamente. Ela desliga o telefone e fala que vai ser melhor assim. Depois Julian vai perguntar a Albieri por que ele dispensou o assistente dele. Albieri fala que achou melhor assim, porque tem outra pessoa em vista. Na cena seguinte, Lucas anda pelas ruas do Marrocos. Depois a cena vai para Cid Ali falando para Zoraide que no fim de semana ela vai para o Brasil. Mas chegando lá não é para ficar cobertando os maus feitos de Latifa como ela faz aqui com Jade não, hein? E falando nela, Jade, ela nunca mais apareceu ali. Então ele manda Zoraide ver o que está acontecendo, que ele vai falar com Said na loja dele. Na cena seguinte, Lucas aparece perdido, mas ele avista Jade falando com a empregada. Ele corre até a janela e chama por ela. Jade fica encantada, mas fala para ele ir embora que o Said jurou ele de morte. Lucas fala que só sai dali com ela e manda ela arrumar as coisas dela e ir com ele, agora ou nunca. Jade fala que vai. Jade vai arrumar as coisas e Zoraide chega. Jade imediatamente pede para ela ir embora para não culparem ela. Zoraide dá um sermão em Jade falando que o Lucas pode largá-la, mas Jade fala que vai ser feliz e fica imaginando uma noite de núpcias com o Lucas.
Ela conta para Zoraide e pede para ela ir, por favor. Zoraide pede para Alá protegê-la e sai. Lá fora, Ali aparece e vê Lucas. Ele pergunta o que ele está fazendo ali. Lucas disfarça falando que estava indo na casa dele se despedir. Sidi Ali fala já que ele estava indo lá, então vamos, e leva Lucas. Lucas até tenta disfarçar, mas Sidi Ali insiste e leva Lucas para casa dele. Depois, Jade tenta fugir e dá de cara com Said. Said logo percebe que ela estava tentando fugir. Ele a agarra e a joga no quarto e a tranca, e fala que ele tá por perto, que ele tá sentindo o cheiro do Lucas ali, mas aquele mundo ficou muito pequeno para eles dois. Ele pega uma adaga na gaveta e sai. E assim termina o capítulo 27 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando do começo dessa novela, qual personagem vocês mais se identificam e claro, comente aí de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.